Olá, eu costumo usar para me informar sobre regimes próprios em termos de investimentos o site que é investimentosrpps.com.br. Eu acho funcional porque como eu não sou da área de investimentos, é uma linguagem didática para mim, é uma linguagem que eu consigo compreender, né? Eu não sou o cara totalmente alheio ao tema dos regimes próprios e dos investimentos, mas a minha área eu sou de humanas, né? Então é muito bom, eu consigo ter informações e eu trago para você uma notícia de hoje relativa aos investimentos dos regimes próprios. O título é o seguinte: Caixa Econômica e Banco do Brasil somam mais de 80% dos investimentos dos RPPS. Para mim é um símbolo muito importante, não apenas porque são bancos grandes, evidentemente, mas e que alocam uma grande quantidade de recursos por si, né? Mas eles não são os únicos bancos grandes. Por que é que mais de 80% do que dos recursos que os regimes próprios de previdência, que os institutos de previdência dos estados e municípios estão nesse universo? E quais as outras notícias interessantes que eu destaco aqui para você? Eu acho, e aí eu vou até dizer, porque lá no passado eu já fui gestor previdenciário, né? Eu coordenei a implantação e fui o primeiro presidente da Reciprev. Eu acho que é porque os recursos num banco público é menos problema em momentos de risco. É a minha impressão, tá? Depois eu queria que você comentasse aqui, né? Por que não colocar num grande banco privado ou num banco que mesmo que não seja grande, mas que tenha uma confiabilidade? Eu lembro que quando eu era gestor, eu e várias pessoas, a gente discutia o seguinte: era melhor colocar numa caixa no Banco do Brasil, porque os investimentos eles têm oscilações. E como tem oscilações, você pode ter um momento de perda de recursos e muitas vezes a perda é explicável, né? Por exemplo, a perda pode ser explicada por uma conjuntura totalmente adversa que todo mundo está perdendo, mas a perda pode ser explicada também porque o fundo cresceu tanto que ele tem um ajuste, né? Ele cresceu mais do que o mercado e aí ele vai ter algum ajuste. E aí, de certa forma, o gestor fica meio mais blindado, não no sentido técnico da palavra, mas politicamente, de ser acusado de estar destruindo o patrimônio, de ser acusado de ter algum envolvimento. É a minha impressão. O que é que você acha? Diz aí pra gente aqui. Eu vou trazer outras informações interessantes aqui do site. Bom, os estados. Achei muito interessante essa informação. Quais os estados que mais poupam, digamos assim? Quais os estados em que tem maior investimento, o RPPS forma a poupança? Esse dado é interessante porque existem muitos estados que têm muitos regimes próprios, mas que infelizmente são sucateados. Sucateados por várias formas: o não repasse de recursos, o não o saque indevido ou por algum mecanismo ilícito, as fusões de fundo financeiro e previdenciário. Vários mecanismos podem impedir o crescimento da poupança, a adoção do regime de repartição de forma estrutural, né? Tudo isso impede a formação de uma poupança previdenciária dos servidores públicos, de estados e municípios. E aí, esse dado mostra quem realmente está poupando no Brasil. Em primeiro lugar está São Paulo. Tudo bem, é o lugar mais rico, tem muitos municípios, tem um volume por si já grande. Ok, em segundo lugar está o Rio Grande do Sul. Interessante. O Rio Grande do Sul, desde longa data, desde o começo deste século, que tem um povo aguerrido e atento às questões previdenciárias. Faz todo sentido. Paraná foi dos primeiros a fazer a reforma da Previdência. Rio de Janeiro é um dado interessante, tem um percentual alto de regime próprio no Rio de Janeiro, né? Mas, e aí esse percentual alto poupa realmente, né? Diferente de Pernambuco, por exemplo, que tem um percentual alto, mas não tem uma poupança formada, nem se encontra aqui neste ranking.
Minas Gerais tem muitos municípios, me parece que é o estado da federação que tem mais municípios em quantidade, né? Mas tem uma poupança grande. Santa Catarina tem uma tradição boa. Espírito Santo é um estado pequeno, mas é interessante observar que deve ter uma gestão muito boa, e essa gestão muito boa se reflete em estar tão bem posicionado no ranking. Depois vem Amazonas e Pará e Distrito Federal, tá? Amazonas e Pará são interessantes porque quando teve a reforma de 98, que praticamente os regimes começaram a capitalizar, esses estados eram pequenos em termos de estrutura operacional. Era uma previdência incipiente. E essa previdência incipiente, a minha leitura é que eles conseguiram desenvolver uma política de capitalização, com suas dificuldades, evidentemente já vários colegas desses estados já narraram as dificuldades, né? Manaus Previdência é um estado, é uma cidade muito premiada em termos de regime próprios, mas o fato é que eles estão nesse universo, isso é resultado de 20 anos de uma política de reestruturação e de capitalização, tá bom? Então, aos municípios que estão formando Previdência, meus parabéns e o desejo de que muito sucesso e que possam criar regimes sustentáveis e mostrar o quanto é viável a previdência do servidor. Um bom dia.